Hoje, vou explicar um filme norueguês de drama histórico chamado O 12º Homem e spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cruéis nazis atacaram a Noruega e tomaram o controle. No processo, eles mataram centenas de civis, destruíram as cidades, e cometeram outros crimes de guerra desumanos. Eles também saquearam o país de seus valiosos recursos, tornando-se ainda mais fortes. Assim, a cada dia que passava, os aliados ficaram sob imensa pressão, sabendo que poderiam ser os próximos. Em seguida, somos levados ao ano de 1943. Na Escócia, um bando de homens noruegueses estão sendo treinados pelo Exército Real Britânico. O plano é formar um grupo especial, que pode se esgueirar para dentro da Noruega ocupada e destruir fortalezas alemãs como bases militares e aeroportos. Após semanas de treinamento rigoroso, 12 homens são finalmente selecionados. Eles são despachados por navio, com todas as providências necessárias. No entanto, no final da missão, apenas um retorna. Todos os seus amigos foram mortos brutalmente. A cena então corta para 3 meses antes, quando os 12 homens foram atacados. Os alemães os avistou de longe e destruiu seu navio. 11 deles são imediatamente apreendidos, mas o último, Jan Balsrud, consegue se esconder. Pouco depois, ele foge e os alemães finalmente o notam. Eles disparam várias balas nele, até que uma delas atinge Jan no dedo do pé. Logo, há sangue por toda parte, e os alemães o seguem para rastrear o fugitivo. No entanto, Jan ainda consegue fugir. Após horas de corrida, ele chega perto de um lago à noite. A temperatura está congelando, e Jan sabe muito bem que pode morrer de parada cardíaca, mas como os alemães se aproximam, ele decide arriscar. Jan lentamente entra na água gelada e sai nadando. Segundos depois, os alemães chegam com sinalizadores e tochas. Eles vasculham toda a área, mas não encontram sinais do fugitivo. Por isso, o general deduz que Jan já morreu dentro do lago e sai com seus homens. Mais tarde, um oficial nazista superior, Kurt Stade, chega para inspecionar os 12 soldados noruegueses. Ao encontrar apenas 11, pergunta ao general sobre isso, e este afirma que o 12º morreu em um lago. No entanto, Kurt não acredita até que encontre um corpo. Então, ele ordena a seus homens que vasculhem toda a área e encontrem o 12º homem. Em outro lugar, Jan emerge do lago, mas sua condição tornou-se muito crítica. Seu rosto e outras partes do corpo foram cobertos de gelo. Apesar disso, Jan continua avançando, até encontrar alguns moradores locais. Felizmente, os dois acabaram sendo boas pessoas e imediatamente escoltaram Jan até sua casa. Lá, eles fornecem comida e roupas quentes e também tratam suas feridas. Jan tem muita sorte de estar vivo, porque se tivesse ficado mais algumas horas na neve, teria morrido de hipotermia. Por outro lado, Kurt interroga os 11 homens para obter informações sobre seus planos, mas ninguém fala uma palavra. Como resultado, ele os pune severamente e até executa alguns deles. Kurt também é inflexível em encontrar o 12º homem, mas primeiro ele quer verificar se é possível cruzar o lago gelado. O próprio Kurt se voluntaria e mergulha dentro do lago insanamente frio. Ele fica lá por 20 longos minutos e finalmente chega à conclusão de que se pode definitivamente sobreviver a este lago. Enquanto isso, depois que Jan melhora, ele sai para ajudar seus amigos. Um morador local o conduz pelo lago e lhe dá alguns suprimentos. Jan, que não tem ideia de onde está, tropeça em uma cabana, onde uma velha senhora vive. Os dois conversam um pouco e logo se tornam amigos. A velhinha até trata os pés dele, e dá a ele o endereço de alguém que pode ajudá-lo. Depois de um tempo, Jan agradece e vai embora. Ele está mais uma vez de volta ao deserto frio, onde nada além de neve é visível por enquanto. Até onde os olhos podem ver. No entanto, com a esperança de ver seus amigos novamente, Jan continua andando. Naquela noite, ele finalmente chega ao endereço que a velha lhe deu. Os habitantes da casa são um casal e sua filha amorosa. Depois que Jan explica sua história, os 3 imediatamente o recebem em casa e lhe fornecem boa comida. Um dia, a esposa se aproxima de Jan com mais notícias. Ela menciona que uma de suas amigas é enfermeira, que trabalha no hospital local. No mesmo hospital, que vários amigos de Jan foram mantidos. Eles foram maltratados e espancados a tal ponto que alguns enlouqueceram enquanto outros já morreram. Ouvindo isso, Jan começa a chorar e decide abandonar seu plano de resgatar seus amigos. Ele quer ir para o país neutro que é a Suécia, pois lá os alemães não podem prejudicá-lo. Em outro lugar, quando Kurt falha em extrair qualquer informação dos noruegueses, ele atira em todos. Mais tarde, um dos oficiais se aproxima dele e explica que eles vasculharam todas as casas da região, mas não conseguiram encontrar o 12º homem.
Ele então pede para cancelar as operações de busca e relatam que mataram todos os 12 soldados noruegueses. No entanto, Kurt se recusa, dizendo que não quer mentir para Hitler. Em outro lugar, Jan chegou à casa de um pescador, conforme as instruções da família anterior. Em seu barco, o pescador lhe dá carona tanto quanto ele pode. No caminho, eles têm uma boa conversa sobre os assuntos atuais do país. O pescador então pega um jornal e mostra um artigo destacando o palco Kurt. Acontece que Kurt é um dos mais ferozes generais nazistas, que ganhou inúmeras medalhas por sua bravura. Ele tem um histórico de rastrear e prender todos os prisioneiros que ele foi atrás. Agora, Kurt está em busca de Jan e está levando o assunto muito a sério. Na cena seguinte, o barco finalmente chega à margem. O pescador dá comida a Jan, água e até mesmo um par de esquis antes de partir. Seguindo isto, Jan coloca os esquis e continua sua jornada. Ele atravessa densas florestas e altas colinas, até que ele se depara com uma pequena aldeia. Infelizmente, há alguns alemães na área, e Kurt é um deles. Enquanto Jan tenta passar por eles, de repente ele tropeça e cai. Brevemente, Kurt se aproxima dele e olha em seus olhos ameaçadoramente. Parece que o norueguês vai ser preso, mas Kurt simplesmente zomba de suas habilidades de esqui e o deixa ir. No entanto, depois de alguns minutos, finalmente Kurt percebe que o esquiador pode ser o fugitivo que eles estão procurando. Assim, sem perder tempo, ele ordena que seus homens chamem reforços. Pouco depois, uma aeronave da Luftwaffe é despachada e imediatamente rastreia Janeiro. A aeronave então dispara vários tiros, mas nenhum deles atingiu o alvo. Nesse momento, ocorre uma grande avalanche e, apesar de Jan tentar ao máximo escapar, ele é pego na neve e enterrado. Por causa disso, a aeronave também sai. Depois de várias horas, Jan sai da neve. Ele está em uma condição muito horrível, seu rosto está sangrando profusamente devido ao congelamento severo, suas unhas caíram, e até seus olhos estão feridos. À primeira vista, parece que um zumbi surgiu da neve. Apesar de tudo isso, Jan ainda consegue se levantar. Seu corpo pode estar machucado e espancado, mas a força de vontade dentro dele é mais forte do que nunca. Por isso, ele se move lentamente pelo deserto branco, esperando encontrar ajuda. Por outro lado, Kurt fica sabendo da avalanche, mas ainda tem certeza de que Jan está vivo. Então, ele envia alguns soldados para o local. A essa altura, Jan já se foi, mas seus pertences foram deixados para trás. Os soldados encontram suas roupas, um mapa e também seu par de esquis. Quando Kurt fica sabendo disso, ele inicia uma caçada massiva para encontrar o fugitivo. Os soldados vão de porta em porta e perguntam a todas as famílias da zona se têm visto o fugitivo. Eles também ameaçam matar aqueles que são encontrados auxiliando o fugitivo. Enquanto isso, Jan quase sem vida de alguma forma consegue chegar à aldeia próxima, onde uma dupla de irmãos, Marius e Gudrun, ajudam imediatamente. Eles remendam suas feridas, dão-lhe roupas quentes, e também conseguiam um lugar para ele se esconder, já que os alemães estão frequentemente inspecionando a área. Depois de uma longa semana, Jan recupera um pouco de suas forças e está pronto para partir. Mas como ele não pode andar devido ao congelamento severo, os irmãos, e alguns outros moradores locais, colocam-no em um trenó e o deixam em uma cabana próxima. Lá, Jan tem que morar sozinho por alguns dias, até que alguém venha buscá-lo. Os primeiros dias passam facilmente, mas depois ele começa a ter alucinações. Na maioria de seus pesadelos, Jan se vê sendo apreendido pelos alemães. Ele também se vê dançando uma linda canção. Um dia, ao verificar os pés, ele descobre que a maioria dos dedos está infectada por gangrena. Percebendo que a doença se espalhará se não for tratada logo, Jan tem que tomar uma difícil decisão. Ele pega uma faca e corta alguns de seus dedos infectados, causando-lhe uma dor excruciante. No entanto, por causa dessa decisão, sua vida é salva. Após 9 longos dias, Marius finalmente chega com seu grupo e acorda Janeiro. Junto, eles o carregam em um trenó e começam a puxá-lo morro acima. Mais tarde, eles chegam a outro posto de controle e o escondem sob uma grande rocha. Antes de sair, Marius promete a Jan que um homem irá buscá-lo em breve e levá-lo através da fronteira, para a Suécia. Infelizmente, mesmo depois de várias horas, ninguém aparece. O dia vira noite, e a temperatura cai bem abaixo de menos 20 graus. Jan está tremendo profusamente, e parece que ele finalmente vai morrer. Na cena seguinte, Marius e Gudrun estão em casa, discutindo se Jan já cruzou a fronteira. Nesse momento, um homem se aproxima deles ansioso. Ele é o mesmo homem que era para pegar Jan 4 dias atrás. Quando os irmãos perguntam o que aconteceu, o homem menciona que procurou em todos os lugares ao redor da montanha, mas não conseguiu encontrar Janeiro. É quando Marius percebe que ele e seu grupo realmente deixaram Jan na montanha errada.
Sem perder tempo, ele se dirige ao referido local com um de seus amigos e tira Jean da neve espessa. Este último parece estar sem vida, mas logo começa a se mover. Mesmo após ser privado de comida e água por vários dias, Jean conseguiu sobreviver enquanto estava submerso na neve espessa. Marius dá-lhe uma sopa quente e pede-lhe que espere mais algumas horas. Em pouco tempo, um grupo de homens chega com trenós e o leva embora. Eles viajam por horas ao longo do terreno desolado, mas desde que Jean tornou-se consideravelmente fraco, eles decidem se abrigar em uma caverna. Jean fica furioso com a ideia, pois ele teme que os alemães possam alcançá-los. Ele também tem medo de colocar a vida desses homens em perigo. No entanto, o líder do grupo de trenós garante que eles estão seguros. A partir daí, o grupo passa a cuidar de Janeiro. Ocasionalmente, também cortam as partes infectadas nos pés, para que a gangrena não se espalhe. 6 dias se passaram, e quando Jean finalmente recupera um pouco da saúde, o grupo decide ir embora. Desta vez, contam com a ajuda de milhares de renas, pois bem perto da fronteira, há um posto avançado alemão. O plano é lotar a área para que Jean passe despercebido. Depois de um tempo, todo o grupo parte e Jean é carregado em um trenó puxado pela rena alfa. Em nenhum momento, eles se aproximam da fronteira, levando os alemães a ficarem em alerta alta. Eles rapidamente pegam seus binóculos e procuram por Jean, mas não conseguem encontrá-lo no meio da multidão. O plano parece estar funcionando para o grupo, mas, nesse momento, as cordas que seguram o trenó de Jean se quebram, resultando em um doloroso acidente. Os alemães também o notam e imediatamente começam a atirar, mas usando o que resta de suas forças, Jean consegue se esconder atrás de uma pedra. Agora, é apenas uma questão de tempo até que ele seja descoberto. Então, sem opções, Jean saca sua arma e se prepara para cometer o impensável. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, a rena alfa se aproxima dele. Isso revigora o sentimento de Jean e vê um propósito de viver, então ele larga a arma e começa a amarrar a corda nas mãos. Em seguida, ele dispara sua arma para o céu, assustando tanto a rena que ela começa a correr com toda a força. Os dois passam direto pelos alemães, evitando todas as suas balas. Então, um milagre acontece. A rena consegue levar Jean através da fronteira, para a Suécia. Jean está nas nuvens e ele começa a gritar como um maníaco enquanto os alemães estão perturbados enquanto eles não têm jurisdição do outro lado. Eles imediatamente ligam para Kurt e o informam sobre isso, e este último não consegue acreditar que falhou pela primeira vez em sua vida. Corta para 3 meses depois, Jean voltou para a Escócia. Ele se recuperou principalmente de suas lesões físicas, mas o trauma mental ainda persiste. Um dia, durante uma função militar, ele manca lentamente em direção a seu general e lhe entrega seu relatório. Jean é considerado um herói por escapar dos nazis e recuperar informações, o que acabou sendo vital para a libertação da Noruega. Em 1945, a guerra terminou e Kurt Stade foi executado em 1947 pelas atrocidades que ele participou. Marius se casou e teve 5 filhos, enquanto Gudrun vivia feliz com o namorado. Jean foi homenageado com vários prêmios de bravura, mas ele acredita todos os bravos homens, mulheres e até mesmo as renas que o ajudaram durante os 63 dias infernais. Jean viveu uma vida longa e pacífica com sua família na Noruega, até sua morte em 1988. Galera, muito obrigado por assistir, eu peço a ajuda de vocês deixando seu like e se inscrevendo no canal, dessa forma nos ajudará. Um abraço e até a próxima!